Olá, pessoal do Já Passei Educação, pessoal do YouTube, todo mundo. Vamos falar de mais um concurso, fazer aquela análise do edital, né? Comentar um pouquinho o edital aí com vocês, da Prefeitura de Piracicaba, tá? Então, vou diminuir minha tela aqui, né? Para ficar aqui tranquilo para falar com vocês sobre esse importante edital aí, mais um edital, né? Lembrando que você pode acessar a comunidade aí do Já Passei, você tem um tempo aí para 3 dias para você conhecer, né, o nosso trabalho. E olha aqui, ó, Prefeitura Municipal de Piracicaba torna público o concurso e quem é? A famosa Fundação VUNESP que vai aplicar as provas, né? E ó, 90 vagas para os cargos, né? Então, importante aí um concurso com muitos cargos, tá? Com bastante cargos aí, bastante oportunidades. Vamos aqui falar dos cargos que estão disponíveis aí. Ó, professor de ensino fundamental, 30 vagas, regime estatutário, 33 horas, o salário 3.046. Professor de educação infantil, 10 vagas, estatutário, 33 horas, 3.046. Educação física, 5 vagas, né? 33 horas, 3.316. Gente, se tem 30 vagas, 10 vagas, 5 vagas, 30 vagas no ensino fundamental, vai chamar mais gente, com certeza aí, né? Concurso que vale por 2 anos, prorrogado por mais 2, né? Secretário de escola, uma vaga, estatutário, 40 horas, salário 2.896 e 11 centavos. Escriturário de escola, 10 vagas, ó, uma quantidade boa. Estatutário, 40 vagas, 2.297,97. Orientador de alunos, que seria o inspetor de alunos, né? 13 vagas, estatutário, 40 horas e 2.118. E o auxiliar de gestão educativa, aquele que trabalha ali na educação infantil, auxiliando os professores, 20 vagas, estatutário, 40 horas, 1.962. E tem, né, lista de PCD e lista afro. Então, ó, ensino fundamental tem 30 vagas, tem 2 de PCD, 6 de afro e 22 na lista geral, né? Ou seja, tem a famosa lei das cotas aqui, 10 de educação infantil, 1 de PCD, né, pessoa com deficiência, 2 da afro e 7 da lista geral. 5 de educação física, 1 PCD, 1 afro, 3 na lista geral. Secretário de escola 1 e lista geral ampla 1, escriturário 10, aqui 1 de PCD, 2 afros e 7 na lista geral, tá? E orientador de alunos, né? 13 vagas, aí 1 PCD, 3 na lista afro, 9 na lista geral, auxiliar de ação educativa 20, né? 1, 4 e 15, tá? Então, olha só, se não houver candidatos aprovados para essas vagas reservadas, né, lista de PCD ou afrodescendente, logicamente essas vagas serão preenchidas pela lista geral ou ampla, tá? Então, as informações aí que traz o edital. As inscrições, né? Sempre o site da VUNESP, sempre a inscrição é via internet, via o site da VUNESP, www.vunesp, né? Vamos dar aqui o endereço certinho para vocês. E aí você tem aquelas condições básicas para o concurso público, é ser brasileiro, naturalizado, né? De acordo com a Constituição, lá as prerrogativas do artigo 12, atender às condições, estar quite com as obrigações eleitorais, idade mínima de 18 anos, CPF regularizado. Tem muita gente que fala assim, eu tô devendo, tô com um nome sujo, né? Isso quer dizer que o CPF não está regularizado? Não, não tem nada a ver. CPF regularizado, o seu CPF está certinho, vigente, né, ativo. É isso que fala de CPF regularizado, tá? Então aqui as exigências, aquelas exigências tradicionais aí das bancas, né? E o importante aqui é a inscrição, né? 25 de abril, a partir das 10 horas, até o dia 30 de maio, né, às 23 horas e 59 minutos. E o site é www.vunesp.com.br. Não vai deixar para fazer na última hora, aí você tem que acessar lá o site da VUNESP, o link e fazer a sua inscrição, tá? E aí vai sair o boleto bonitinho, você vai pagar o boleto, né?
E aí tem as taxas aqui, ó, para o ensino fundamental é R$ 45, né? Os cargos que exigem apenas ensino fundamental. Os cargos que exigem ensino médio, R$ 57. E os professores, né, que é ensino superior, R$ 83, tá? Ensino médio, por exemplo, aqui é para aquele cargo que é o orientador lá, né, de alunos, o mais conhecido como inspetor de alunos, que a exigência é só o Fundamental 2 completo, né? Então você vai pagar lá, tá? A data limite, né, da taxa de inscrição só pode ser pelo boleto gerado no ato da inscrição até a data limite de 30 de maio. Então não vai deixar para a última hora, pague sempre ali ou no banco ou no seu aplicativo de banco, que é mais seguro, tá? Tem também a inscrição a pedido de isenção, né? Para as pessoas que estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o famoso CadÚnico. Aí você tem que ter uma renda familiar igual ou inferior a 3 salários mínimos ou renda familiar per capita de até meio salário mínimo geral, tá? Então, para você se inscrever, tem que ter essa condição para pedir a isenção. E a isenção, gente, né, você tem que acessar a partir das 10 horas do dia 25 de abril até o dia 26, às 23 horas e 59 minutos, para você mandar a sua documentação provando, né, que você pode pleitear a taxa de isenção, tá? Então você tem que provar que é do CadÚnico, você tem que atender aquelas condições lá, certo? Tem que indicar o seu número de identificação social, o NIS, tudo certinho. Aí a partir do 17 de maio vai sair lá os resultados, né, de isenção de pagamento. Aí se você não for isento, se não te der a isenção, você tem 2 dias para entrar com recurso, tá? Mas você tem que estar dentro dessas regras aí para você poder estar pedir a isenção, né? Então, aí, ó, atenção isso aqui, ó, declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, tá? Então, isso é muito sério. Se você faz uma declaração falsa, gente, isso aí pode te dar um problema, inclusive para outros concursos, tá? Então, é sempre bom fazer certinho, né? Fazer direitinho para não ter nenhum problema, tá? Recursos, né? Sempre que você precisar, você vai ter aí os recursos 2 dias, né? Sempre 2 dias úteis para você fazer os recursos. Todo recurso, ele após analisado, é publicado no site lá, se ele foi deferido ou indeferido. Não esqueça, né, de você fazer a sua inscrição e efetuar o pagamento até a data limite de 31 de maio, tá? O boleto você só gera no dia 30. Né? Se você for tentar gerar o boleto no dia 31, não gera mais, ó, porque as inscrições é até 23 horas e 59 minutos do dia 30 de maio, tá? Então, muita atenção, não deixa para cima da hora. Tem aqui o Disque VUNESP, né? Tenho dúvida, liga lá na VUNESP, ou mesmo no site tem o Fale Conosco, que a VUNESP te responde lá, né? Candidato pessoa com deficiência, então vai fazer a mesma coisa da pessoa que quer isenção, tem que enviar os documentos lá via upload, né, colocando lá toda essa situação, o que precisa para fazer a prova, se precisa de uma prova em braille, se precisa de uma condição especial para fazer a prova. Reserva de vagas para afrodescendente, então no ato da inscrição você vai colocar lá, responder sim ou não, se você se considera um brasileiro afrodescendente. Veja, né? Aí eu vou ter que explicar isso aqui. Por exemplo, eu sou afrodescendente, embora não tenha as características fenotípicas, né, de afrodescendente, mas eu sou. Mas eu não faço inscrição por concurso na questão de cotas, porque eu realmente não tenho nenhum fenotipo e tal, embora meu avô, né, a gente tenha tudo isso. Mas na hora você tem que estar, quando você responde isso, você vai concorrer ou não a essa vaga de 20%, tá? E aí é importante que você seja
honesto com essa questão. Por quê? Porque você vai ter que mandar sua foto, né? Vai ser feita uma análise, então é importante. Existem candidatos aí que, apesar de não se enquadrarem, mandaram sua foto lá e aí deu problema, né? Deu até exoneração por falsidade. Aí você vai mandar tudo por upload para concorrer nesses 20%. Você tem que indicar na sua ficha de inscrição essa condição, preencher a autodeclaração de que é afrodescendente, enviar uma foto 5x7 colorida recente para a avaliação das características de fenotipagem com a declaração, tudo por upload, né, enviando os documentos, até 10 KB. Geralmente é importante você mandar, se você mandar acima, não vai contar, tá? Tem que respeitar aqui o que está no edital. E aí eu sempre recomendo, mande JPG ou JPEG, que são formatos que normalmente já utilizam menor quantidade aí de tamanho, né? Então, respeitar isso aqui, porque senão sua inscrição é indeferida. Ó, na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à nulidade de sua nomeação e posse após processo administrativo, nas quais sejam assegurados o contraditório e ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Então você pode responder, inclusive, por declaração falsa, né? Então na esfera penal é bem complicado, né? A mesma coisa, o candidato com deficiência também tem que juntar lá a sua documentação, os seus laudos, tá? Para poder estar escrito aí, né? Então, participação do candidato com deficiência tem que estar dentro das deficiências reconhecidas pela Organização Internacional do Trabalho. A mesma coisa, você vai mandar lá o seu laudo, né? Também via upload, igualzinho ao que fez lá o candidato que concorre nas vagas afros, né? Na vaga de afrodescendente, tá? Então, né, se você precisar de alguma condição especial, tá? Você concorre em condições iguais, né, aos demais candidatos, mas se você precisar de uma prova em braille, uma prova ampliada, não tem problema, a VUNESP vai te fornecer isso. E se for indeferido o seu pedido para disputar a vaga de PCD, 2 dias depois da divulgação da relação, você tem para entrar com recurso, né? E olha aqui as fases da prova, importante informação: auxiliar de ação educativa, duração da prova 3 horas, o que cai? Língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos, escriturário de escola, língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos, 20, ó, aumentou, tá vendo? Aqui é ensino fundamental completo, né? O Fund 2 aqui, ó, tem que ter o fundamental completo, aí é 30 questões. Aqui já escriturário de escola, que exige ensino médio, 40 questões, 3 horas, e tem prova prática, né? De informática lá, de digitação, enfim. Orientador de alunos, língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos, 3 horas de duração, tá? E aqui, professor de educação infantil, aí aqui a gente já vai ter língua portuguesa 15, matemática 10, conhecimentos específicos 25, redação em língua portuguesa, nós vamos falar um pouco da redação nesse vídeo aqui, tá? 4 horas de duração. Veja, redação, o tema é da educação, pode ser e pode não ser, porque o objetivo da redação aqui é ver se você sabe escrever, dissertar, argumentar, tá? Professor de ensino fundamental, também língua portuguesa, matemática. Aí no site aí do Já Passei você vai encontrar também dicas de língua portuguesa. Conhecimentos específicos 25, redação em língua portuguesa, ó, e entrega de títulos via online. Os títulos devem ser entregues até um dia antes, né, do final da inscrição, tá? É antes, tá? É durante o período da inscrição você vai enviar os títulos também via upload, aquele mesmo procedimento.
Professor de Educação Física, 33 horas, ó, língua portuguesa, 15 questões, legislação e pedagógico, 10, e específico, 25, duração de 4 horas, redação, língua portuguesa, entrega de títulos via online. E secretário de escola, língua portuguesa, 10 horas, matemática, 10 horas não, 10 questões, Fábio. E matemática, 10 questões, específicos 20, duração de 3 horas e tem prova prática, tá? Prova objetiva é de caráter eliminatório e classificatório, tá certo? Título, precisa mandar? Não, não precisa. O título é só classificatório, ele não elimina, né? Prova de língua portuguesa para os cargos de professor de educação infantil, professor de ensino fundamental e prova prática para os cargos de escriturário e secretário de escola, essa sim de caráter eliminatório, né? Então, é importante aí. Prestação das provas, né? As provas na cidade de Piracicaba, caso, né, haja muitos inscritos, não tenha condição de alocar todo mundo em Piracicaba, pode-se utilizar municípios vizinhos, isso já aconteceu, né? Em outros concursos. Aí sempre a caneta esferográfica de tinta preta, inclusive na redação, tem que ser caneta esferográfica de tinta preta, tá? Lápis preto, borracha macia. Levar documento, gente, leva cédula de identidade, RG, ou aquela carteira de motorista com foto, não complica muito, levando outros documentos. Ah, mas eu perdi o BRG, perdi minha carteira de motorista. Então leva a carteira de trabalho, tá? Leva a carteira de trabalho, né? É sempre importante. Se você não tiver, eu tenho passaporte, leva. O passaporte está válido, leva também, né? Mas é sempre bom você cuidar dessas questões, né? Ó, se você não conseguir o documento de identidade original por motivo de roubo, furto, né, deve, né, fazer um BO expedido no máximo de 30 dias a respectiva data da realização. Por quê? Em 30 dias você consegue providenciar um novo. Tá? Se passar desse prazo, eles não vão aceitar o teu BO. Então é importante aí você estar atento a todas essas situações, né? Bom, vamos lá. Continuando aqui, sempre não pode o telefone celular, né? Então a FUNESP vai fornecer aí aquele saquinho plástico para você desligar, não pode tocar na hora, desliga lá, tira a bateria, né? Se for o caso, nem leva o celular. Tá? Não pode qualquer aparelho de comunicação, bip, celular. Eu quero usar protetor auricular, que o barulho me incomoda. Também não pode, né? Olha só, não pode, tá? Mas eu uso óculos de sol. Não pode. Então, existe a restrição e a restrição está colocada no edital para você não criar confusão lá no dia, tá? Caso de mãe que está amamentando, pode levar um acompanhante? Sim, mas tem que informar a VUNESP até 3 dias antes da aplicação da prova, tá? E o acompanhante, aí vai ter um momento que a mãe vai poder amamentar lá o seu bebê sem nenhum problema, tá ok? Então, aqui, né, as instruções gerais aí de comportamento, respeito ao fiscal, respeito às regras, você não pode lançar meio de mãos ilícitos, né, não pode ter qualquer equipamento eletrônico, sonoro, se você for surpreendido em comunicação, tudo isso, né, olha só, agir com incorreção, descortesia com qualquer membro da equipe, isso pode te desclassificar, ó, será excluído, né? Então, cuidado, né? A gente precisa ser o mais cordial possível para não causar nenhum problema aí, tá? As provas objetivas serão realizadas no dia 3 de julho de 2022. Olha aí que legal, hein? 3 de julho, prova para você fazer. E aos horários, ó, dá para fazer 2 provas aí. Quem tem diploma de pedagogia, né? Pode prestar ensino fundamental e educação infantil. Ó, ensino fundamental é de manhã, educação física é de manhã, secretário de escola é de manhã, orientador de alunos é de manhã. E à tarde, educação infantil, escriturário de escola e auxiliar de ação educativa. Todos à tarde, hein? Então dá para você fazer. Quando que sai o local da prova? 5 dias que antecederem a data. Tem muito candidato que fica ansioso, né? Que dia a prova? Que dia a prova? 5 dias. Todas as informações saem no site da VUNESP. Teve dúvida? Liga lá na VUNESP, fale conosco, né? www.vunesp.br.
ou no telefone da VUNESP, aí o 3874-6300, né, para você tirar todas as suas dúvidas. Chegar antes, né, na prova ali, tem o local da prova, chega antes, né, chega uns 40 minutos, 1 hora antes, né, para chegar tranquilo, para você ficar bem calmo lá, aí vai ouvindo uns vídeos meus lá, tal, né, bota no celular, se você quiser. Candidato, folha de resposta, tinta preta, lembrando, né, tinta preta. Se fizer com tinta azul, pode ser desclassificado, hein? Tá aqui no edital. Então, muita calma. Os 3 últimos candidatos, né, saem juntos, né, porque tem que assinar lá as atas, os termos e tal. Realização da prova de língua portuguesa, redação, presta atenção, é vedado o uso de corretor de texto, de caneta marca-texto ou qualquer outro material que possa identificar a prova, porque a correção ela é sigilosa, então ninguém pode saber de quem é aquela prova, não vem seu nome ali, né? Vem só o seu código ali. Então, isso dá nota 0, tá? Nota 0. Prova de redação manuscrita, só pode usar o material que a VUNESP fornece, não pode usar outra folha lá. Letra legível, caneta esferográfica transparente de tinta cor preta. O uso de caneta de qualquer outra cor ou de lápis acarretará 0. Aí você faz de azul e depois quer brigar. Não, porque eu fiz de azul é um absurdo. Está no edital. E o edital é a regra do jogo, gente. É a regra do jogo, tá? Então, muita atenção com isso. Não será admitido qualquer outro uso de folha de papel, de rascunho, é só o que eles fornecem, tá? Após o término da prova, não será concedido tempo adicional. Só fiz o rascunho, agora só falta passar limpo. Não tem esse tempo, tá? Então, muita atenção nisso, muita atenção. Prova de títulos, VUNESP, até o dia 30 de maio, do dia 25 até o dia 30. Upload, você vai subir lá os seus títulos em JPG, GIF, PDF, digitalizar os documentos, né, até 500K, tá? Acessar o site da VUNESP, fazer o login, envio de documentos, tudo certinho. Aí a Piracicaba só aceita doutorado e mestrado, tá? Aquela pós de 360 não entra aqui. Então, para enviar, só se você tiver doutorado ou mestrado, tá aqui, né? E aí tem que estar o documento legível, não pode estar ilegível, né? Você vai escanear o documento lá. Se for documento digital, tem que ter aquela assinatura digital, a verificação digital daqueles documentos mais recentes agora que as faculdades estão colocando, né? Mas qualquer erro de envio, se não tiver bem claro, é problema seu e aí eles não aceitam, tá? Quando o documento não comprovar explicitamente o título se enquadra, o candidato poderá também entregar, de acordo com as normas desse edital, histórico escolar, né? Ou declaração da instituição que emitiu o documento, tá? Então, quem vai mandar, tem que mandar antes, do período de 25 de abril até 30 de maio, né? Doutorado vale 2 pontos, né? Você pode apresentar e vale 2 pontos. Diploma tem que estar devidamente registrado no MEC, acompanhado do histórico e tal. Mestre vale 1 ponto, né? E 1 ponto. Então, no máximo, você pode obter 3 pontos, né? A banca Piracicaba ali não facilitou, né? Porque muita gente não tem nem mestrado nem doutorado. Muita gente tem aquela pós de 360, né? Prova de redação, vale quanto? Caráter eliminatório e classificatório, hein? Então pode eliminar, né? Valerá 20 pontos, não vai zerar a prova, né? Será considerado para a prova de redação o candidato que obtiver nota igual ou superior a 10 pontos. Teve menos de 10 pontos, está eliminado. E o que se espera? Que o candidato produza um texto dissertativo, argumentativo, em prosa, coerente, coeso, bem articulado, né? E aqui no Já Passei Educação você vai ter dicas aí
para como você fazer uma boa redação, com a norma de padrão da língua portuguesa, a partir de leitura e compreensão de textos auxiliares, né? Tema, avalia-se nesse critério se o candidato atende ao tema proposto. A fuga completa ao tema é motivo suficiente para que a redação não seja corrigida em seus aspectos, recebendo 0. Olha só, hein? Né? Se você fugir do tema, já era. Ó. Estrutura, considera-se aqui os aspectos referentes a gênero e tipo. Ó. Fuga completa de gênero é motivo suficiente para 0. Observa se o candidato sustenta a sua tese em termos argumentativos e como a argumentação está organizada, considerando a macroestrutura do texto dissertativo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Sabe-se que é comum em textos dissertativos a exposição de fatos e opiniões, mas é imprescindível que haja um posicionamento por parte do autor da redação, a partir da defesa clara de um ponto de vista, né? No gênero tipo texto, avalia-se o tipo de interlocução construída. Por se tratar de uma dissertação argumentativa, deve-se prezar pela objetividade. Sendo assim, o uso da primeira pessoa e da segunda pessoa, singular e plural, poderá ser penalizado. Sabe aquele eu acho, eu penso, eu acredito, aí você perde ponto, né? Perde ponto. Por quê? Ah, professor, a dissertativa normalmente a gente faz na terceira pessoa, certo? Então, ó, se você também utilizar aí muitos trechos das coletâneas, eles dão lá texto 1, texto 2, para você se inspirar, né? Para você pensar. Se você ficar pegando muito texto de lá, você também pode ser punido aí, perder, né? Então, quando você vai escrever, você tem que levar tudo isso em consideração, né? Determinado ponto de vista. Então, às vezes, o candidato pega muito trecho. Ah, segundo Paulo Freire, aí está escrevendo lá 5 linhas do Paulo Freire. Gravou, decorou, né? Aí você perde ponto, tá? Porque o texto tem que ser da sua autoria. Não que você não possa citar um autor, não é nada disso. Agora, se você pegar os textos que estão lá, você perde ponto. Tá? Então, é importante isso, né? Expressão, coesão, né? Recursos coesivos, o seu texto claro, parágrafos claros, objetivos, bem construídos, né? Sem se contradizer. Tem gente que escreve um parágrafo, defende uma ideia. No segundo, recusa a ideia, fica contraditório. Conclusões que são malucas, ou o candidato que dá muita volta, né? E aí acaba perdendo ponto. Ó, será atribuído nota 0, que fugir do tema, estiver em branco, ó, apresentar 7 linhas ou menos, sem contar o título. Fez de menos 7 linhas, já era. Apresentar 8 linhas autorais, aquilo que eu falei. Só, segundo Paulo Freire, né? Ou seja, não tem ali a escrita do candidato, né? Ele só decorou um monte de texto e está citando. Então, ó, predominantemente por cópia de trecho ou coletânea, tá? Ele perde ponto. Então tem que ser autoral, você pode citar? Pode, né? Mas não pode abusar da citação, né? Então, se apresentar 8 linhas que não são autorais, não copiadas da prova, né? Aí você perde ponto, tá? Então, observações importantes, cada redação é avaliada por 2 examinadores, né? E se há discrepância, o terceiro vem uma terceira. Então, um cara avaliou tua prova, deu 6, o outro deu 9. Opa, tem uma discrepância, né? Aí vem um terceiro para avaliar, tá bom? Então, ó, textos curtos com 15 linhas ou menos serão penalizados no critério que avalia expressão. Além disso, redações com 20 linhas ou menos não poderão alcançar a nota máxima. Escreveu menos de 20 linhas, você já sabe que não vai ter nota máxima no critério C, tá? Então, é importante você olhar bem aqui, ó, né? Essa parte do edital que fala muito aí da questão da redação, né? Aqui a gente está fazendo uma avaliação, a avaliação do critério B, ó, conhecimento do mundo dos candidatos, né? Mas o conhecimento que você está usando ali tem que ter a ver com o tema,
né? Não eu vou citar um poema lá que eu li árabe, muito bonito, né? Para dizer que eu tenho, né? Sou um cara que lê bastante. Eu estou lendo um livro agora árabe, por isso estou citando isso. Aí não tem nada a ver com o tema. Mas aí não, né? Aí, olha, perde ponto, tá? Então precisa, né? Tá atento, ó. Se pegar também texto que é reprodução de modelo da internet, decorei lá um tema, coloco lá, opa, também vai perder ponto, né? Então é importante isso. Prova prática, né, para aqueles candidatos, aí são o escriturário e o secretário de escola, então tem que estar entre as 100 primeiras posições, 75 as primeiras posições, ou 5 do PCD, né, ou 20 do Afro, para você fazer a prova prática, tá? E aí a banca vai, depois de feitas as provas objetivas, né, vai sair a lista, aí esses 100 serão convocados e os 75 para fazer a prova prática, tá? Que está descrita aqui, né? Tem questões de digitação, tal, enfim. Bom, os candidatos reprovados na prova prática são excluídos do concurso. Prova objetiva, aqui o cálculo, né? A prova vale, para ser habilitado, tem que tirar no mínimo nota igual ou superior a 50 pontos, tá? Senão, se tirou menos de 50, já está eliminado de cara, né? Então tem que tirar isso. E da prova prática, né? Você vai ter lá a formatação de texto, do Word, enfim, espaçamento entre linhas, né? Aí formatação tem todos os pontos. E a soma, né, do seu resultado é a prova objetiva mais a prova prática, né? Então tem que passar aí nos dois, tá bom? Pontuação final, exatamente isso que eu estou falando, né? Somatória da prova objetiva com a prova prática. E no caso dos professores, é a somatória da prova da redação, mais a prova objetiva, mais os títulos, né? E para você ter aí a classificação. Os critérios de desempate, sempre seguindo a Lei Federal 10741, se você tiver idade igual ou superior a 60 anos, né? Você passa, isso nos cargos de orientador, auxiliar, escriturário. Aí depois conhecimento específico, língua portuguesa, matemática e os candidatos mais velhos, né? Com idade inferior a 60. Aqui, mesma coisa, né? Só que aqui é conhecimentos específicos, língua portuguesa, e aqui é redação, né? Em vez de matemática, é redação. E também os candidatos mais velhos, caso haja empate, né? Então está previsto aí. Recurso, sempre prazo de 2 dias, né? A partir do primeiro dia útil imediatamente seguinte ao ato da publicação. Publicou o gabarito, você tem depois 2 dias para recorrer. Publicou em deferimento de inscrição, você tem 2 dias para recorrer. Tá? As listas de Afro, PCD, né? Taxa de inscrição, enfim, sempre 2 dias. Lembrando que para pedir isenção, um prazo extremamente curto, hein? É só 2 dias, então muita atenção nisso. Aqui já são para admissão, né? Quando você já passou, aí a alegria, festa do abacaxi doce, né? Você já passou, já só juntar os documentos. Ó, se você está confiante, vai estudar lá com a gente, né? Então tem que ter confiança. Já vai separando a documentação. Olha que beleza, hein? Isso que é confiança, hein? Já vou separar, né? Mas olha, confiança é bom, não pode misturar com arrogância, né? Então, para você ter essa confiança, tem que estudar, né? Tem que se dedicar, certo? Aí você juntar os documentos todos aqui que são para admissão e, né, tá aqui, ó, para admissão, já pedindo aí todos os documentos, aí você vai ter que fazer os exames, provar que está numa condição física, emocional adequada, né, para você poder aí juntar os documentos, título de eleitor, tem que estar tudo certinho, né, comprovando de votação, enfim, aquela documentação. Se você, né, já quer separar isso aí, tá. O prazo do concurso é de 2 anos, prorrogado por igual período, né, então esse concurso vale por 2 anos, a prefeitura pode chamar, depois ela pode prorrogar, e aí pode continuar chamando, e é para efetivo, obviamente, né? Sempre que é concurso público é para efetivo. Quando é processo seletivo é que é temporário, tá? Porque às vezes eu falo isso, as pessoas falam, mas só vale por 2 anos. Não, vale 2 anos para chamar, né? Para chamar a lista lá, né? Eu fui chamado num concurso, por exemplo, depois de 4 anos, né? Um concurso que eu fiz logo no comecinho que eu comecei a prestar concursos, né? Tinha até esquecido do concurso, a prefeitura prorrogou e me chamou lá
né? No final lá, não foi uma classificação tão boa, né? Os outros acabei sendo bem classificado e acabei sendo chamado logo. Tá? Aqui as disposições finais, e aí nós vamos para uma parte importante, que é a descrição dos cargos, tá? Então, se você tem dúvida, gente, é aqui, ó, né? Ó, o que faz o auxiliar de ação educativa? Diploma de conclusão de ensino médio. Ele auxilia os professores, né? No binômio educar e cuidar, que eu tanto falo nas minhas aulas, né? Que são indissociáveis. Troca fralda, banho, calça, penteia, guarda pertence, ajuda as crianças. Então é importante você saber isso, né? Porque você chega lá, aí fala, não sabia que tinha que trocar fralda, tá aqui, tá no edital, né? Então, auxiliar de ação executiva faz isso, trabalha ali na educação infantil. Escriturário de escola, no mínimo, ensino médio, né? É aquele que vai ali organizar os prontuários, aquele que trabalha na secretaria, emite documento, né, emite nota, hoje não, hoje digita, né, datilografar texto é mais difícil, né, apostila, ajuda, tira xerox, organiza a documentação, enfim, né, então é isso que faz aí. E o orientador de alunos, esse é o requisito mínimo, é o fundamental 2, né, é o ensino fundamental. Esse vai auxiliar lá, né, a direção da escola, a olhar a conduta dos alunos, comunicar a ocorrência, entrada, saída, intervalos, né, tarefas auxiliares definidas pelo diretor. Professor de educação física, que tem que ter o CREF, né, aí todo mundo sabe lá, vai atuar nas questões de desenvolvimento físico, motor, emocional, intelectual, atividade física, esporte, né, tudo isso também tranquilo. Professor de educação infantil, que o diploma é a conclusão do ensino médio, né, normal, antigo técnico do magistério, ou curso normal superior, ou pedagogia, né? Hoje a pedagogia serve para tudo. Já faz um tempo, aí, não sei se 12, 13, 14 anos, que o diploma de pedagogia, ele agora serve para todos, né? Para a direção, para o ensino fundamental, para o ensino infantil. Antigamente isso era separado, tá? Então tinha pedagogia para você ser gestor, pedagogia para você atuar na educação infantil, pedagogia para o ensino, era tudo separado. Agora não, né? Aqui você vai atuar na educação infantil, né? Olha aqui, ó, educação infantil, indispensáveis e indissociáveis, o educar e cuidar, né, importante aí. Aí você vai participar dos HTPCs, né, planejar o seu trabalho, fazer todo o trabalho ali com as crianças, de aprendizagem, enfim, desenvolvimento, né, com o foco nas interações e brincadeiras, né, lembra disso, né, que é educação infantil. E o professor de ensino fundamental, que é o mesmo requisito aqui, né, do educação infantil, pode ter o antigo ensino médio, né, na modalidade normal, magistério, alguns chamavam de técnico de magistério, né, enfim. E também aqui você vai atuar nos anos iniciais, ali, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, né, do ensino fundamental, tá bom? E para a parte também, o secretário de escola, né, que esse aqui, ó, é aquele que organiza ali a secretaria, ó, tem que ter conhecimento em processador de texto, planilha eletrônica e gerenciador de bancos, por isso que tem prova prática, né, esse é o coordenador ali do espaço da secretaria, né, que é o responsável aí, por emitir documentos, enfim, tá? Então, aqui tem o conteúdo programático, né? O do fundamental completo, que é do orientador de alunos, só língua portuguesa e matemática. Aqui um clássico da Unesp, né? Leitura de textos, interpretação, sentido próprio figurado. A Unesp adora isso, crase, né? Colocação pronominal, artigo, pronome, verbo, advérbio, matemática aí, razão, regra de 3, equação de primeiro grau, enfim, né? Um clássico da Unesp. Mas, olha só, tem que conhecer aqui, ó, leis, ó, artigo 205 da Constituição, o ECA, né? A lei federal aqui, ó, LDB, tá? Ó, tudo isso, a resolução 4 de 2010, as diretrizes nacionais para a educação. Então, básica, né? Ensino médio completo, aí temos o auxiliar de ação educativa, escriturário e secretário de escola, também aquele clássico, aqui aumenta um pouco, ó, vocês viram que matemática cresceu um pouco aqui o conteúdo, né? Porque já entra lá teorema de Pitágoras, Tales, perímetro, ângulo,
né? Leitura e interpretação de dados estatísticos, porque aqui é ensino médio, então aumentou o conteúdo. Português é basicamente o mesmo, tá? E aqui também, né, tem aí uns conhecimentos específicos, né? Critério para atendimento em creches, que atenda e respeita os direitos fundamentais da criança, que é um documento do MEC, Estatuto da Criança, texto introdutório do currículo, que vai estar aqui no Já Passei, tá? Escritura, aqui também escriturário de escola, ó, também aqui as leis, né? Lei Federal, LDB, ECA, todas as descritas aqui, tá? E também tem aqui, ó, disciplina de formação técnica e secretaria escolar, o caderno 11, 12 e 13 do Ministério da Educação e Cultura, né? Um programa chamado Pró-Funcionário. Antigamente tinha esse programa, Pró-Funcionário, tá? O material ainda está disponível lá. Ó, a mesma coisa para secretário de escola, né? Só que secretário de escola tem que saber aí protocolo, tipo de arquivo, carta, memorando, enfim, né? E também as leis aqui, ó, também Constituição, ECA, LDB, tá? Discriminado aqui os artigos que a pessoa tem que saber. Professor de educação infantil e ensino fundamental tem matemática, a mesma coisa, né? Aqui é aquela matemática já aí com ângulo, perímetro, relação de grandeza, geometria, raciocínio lógico-matemático, né? Um pouco diferente aí do outro, né? Regra de 3, né? Não tem o teorema de Tales aqui, por exemplo. Porcentagem, razão e proporção, né? Mas aí também você vai encontrar no Já Passei Educação também aulas de matemática para você. Professor de educação infantil, os conhecimentos específicos, né? Aí a prática do professor na educação infantil, os ambientes da aprendizagem na educação, ó, cuidar e educar aqui, ó, né? A formação pessoal da criança, ó, Piaget, Vygotsky, Vallon, desenvolvimento da motricidade, e aí a bibliografia, né? Aquela bibliografia clássica da VUNESP, trazendo aí autores bem conhecidos já, né, que sempre aparecem aí nos editais da VUNESP, Eulália Bacedas, por isso que é bom olhar bastante provas anteriores, né, Emília Ferreiro, Júlia Formosinho, Jussara Hoffmann, tá? Textos aí, ó, 100 linguagens da criança, que também é um clássico, né? Emília Ferreiro, Reflexões sobre a Alfabetização. Vou falar de alguns, né? O cuidado com os bebês e as crianças pequenas na creche. Então são livros aí, quem vem estudando, são livros bastante conhecidos. A Kishimoto, né? Jogo, brinquedo e brincadeira na educação, o brincar e a linguagem. Então muitos livros aí. Vitor Paro, Qualidade do ensino e contribuição dos pais, né? Vitor Paro, tive a oportunidade de conhecer ele. Tem até um livro assinado dele. Yves Lattaille, né, Piaget, Vygotsky, Vallon também, um texto aí bastante conhecido, Ana Teberoski, Vallon, Zabalza, Veiga também, projeto político-pedagógico. Então, um edital bem clássico e na legislação aí, Constituição, o ECA, né, os artigos citados aqui, principalmente 53 a 69, que fala da parte da educação, mas tem também o 131 a 140 aqui, tá? Então, todos, e claro, tem documentos, ó, todos os documentos aqui, né, de legislação, e tem também os documentos locais aí da prefeitura, o currículo da prefeitura e a lei orgânica de Piracicaba, os artigos 251 a 266. Professor de educação fundamental, né, ensino fundamental, e aí aqui também falando aí do alfabetização, letramento e multiletramento, que cai bastante, consciência fonoaudiológica, BNCC, que está caindo muito agora, BNCC, né, uso das ferramentas digitais, e aí aqueles clássicos da VUNESP, né, a Serina Arias também, né, Janete Margarete Castro e Marilza Rigatieri, o texto Interação Escola-Família. Estou citando alguns aqui, né, mas tem muitos clássicos aqui. Ó. Paulo Freire, né, um olhar... desculpa, Paulo Freire não, aqui é outro Freire, aqui, né, um olhar sobre a diferença, De Lattaille, né, Piaget, Vygotsky, Vallon, multiletramento, um caderno do PDE, desculpa, Fontana, Roseli Fontana, mediação pedagógica, Jussara Hoffmann, de novo, aqui, ó, Délia Lerner, Libânio, então autores aí
bastante clássicos aí, Catismole, Ler e Escrever, Maurício Tardif, né? Saberes e Docentes e Formação Profissional, um livro bastante difícil esse livro, viu? Bastante complexo, né? Mas é um livro interessante. Thelma Weiss também, né? Um livro difícil de ler, um livro bem filosófico, sociológico. Bom, aqui também, né, a Constituição, a legislação praticamente a mesma, aqui trazendo também a Rede Municipal de Piracicaba e Educação Física, também aqui com conteúdo de língua portuguesa. A diferença é que a Educação Física não tem matemática, né? Aí tem aqui os conhecimentos pedagógicos e legislação, aqui a bibliografia geral para educação física, né? Então você tem Ladislau Dobor, César Kohl, né? Celina Arias, Jussara Hoffmann, Libânio, democratização na escola pública, Mantuan, que fala de inclusão, né? José Manuel Moran, que fala das novas tecnologias, Piaget, né? Enfim, bastante autores aí conhecidos, tá? Legislação também aqui praticamente a mesma, né? E conhecimentos específicos aqui sim, a área de educação física em geral. E aí você tem aqui, né, os vários textos. O importante é que tem internet, ó, a galera da educação física, ó, tem bastante coisa na internet aí, né? Aí vai falar, por exemplo, de primeiros socorros no esporte, enfim, alguns autores aí importantes. E no final do edital você tem lá os anexos, né? Para você preencher, caso você vá fazer autodeclaração, né, para concorrer com vagas de afrodescendentes, né? Então, só para mostrar para vocês aqui toda a parte descritiva aí do edital, os anexos aqui, tá? Os endereços, enfim, dessa forma toda a documentação aí. Espero ter ajudado vocês, tá? É sempre uma alegria a gente estar falando de oportunidades, né? E você tem uma oportunidade de passar nesse concurso, basta você ter foco, estudar com bom material e nós estamos aqui à disposição para vocês, tá bom? Grande abraço e até a próxima.